Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje eu vou gravar aqui 3 dicas para quem quiser ficar mais ligeiro para essa eleição agora de 2020, né? Já estamos em mais um ano de eleição, desta vez vamos escolher prefeitos e vereadores das nossas cidades e é uma eleição importante, porque é quando os grupos políticos conseguem fazer uma capilaridade da influência, né? Vão conseguir ali formar ou sedimentar núcleos municipais espalhados por todo o Brasil, e isso é o que vai dar a base para a eleição de 2022, para as candidaturas de deputados federais, estaduais, governadores e também para a candidatura de presidente. Então, uma eleição muito estratégica, né? Eu vou deixar com vocês aqui 3 dicas, tá? Mas eu vou fundamentar um pouquinho as dicas, não vou fazer assim só de bate-pronto. Eu vou dar a dica, mas vou dar uma fundamentadazinha também. A primeira delas é o seguinte: cargo político, você tem que escolher pessoas que pensem como você, em especial para quem é conservador, para quem é cristão. É preciso considerar isso, né? Claro que é uma dica que funciona para qualquer um, mas em especial para cristãos e conservadores, é importante dizer isso porque muita gente na direita ainda é muito influenciada pela tecnocracia, pelo positivismo, pela aquela ideia de gestão pública, gestão eficiente. Isso ainda roda muito na direita e na verdade não é a prioridade. A prioridade para um cargo político, por isso que ele se chama cargo político, porque você tem que eleger um político, alguém que te representa. Então, se você é cristão, se você é conservador, você precisa eleger preferencialmente pessoas que sejam também cristãs e conservadoras, que comunguem dos mesmos valores morais e religiosos que você, né? Por quê? Porque não adianta nada uma pessoa ser um grande especialista em gestão e ser abortista, ser globalista, né? E defender ali pautas que você considera que corroem a base da sociedade. E isso é importante tratar desse assunto em especial para um público de direita, porque no Brasil aquilo que acabou ocupando um espaço que seria um espaço de uma direita conservadora foi uma corrente mais positivista, né? O positivismo, para quem não sabe, é uma ideologia criada lá pelo Auguste Comte, e ele é basicamente um subproduto da Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa foi uma revolução basicamente antirreligiosa, deu aquela bagunça toda lá, no final de tudo, mataram um monte de gente, a França ficou ali, né, capengando por vários anos até se encontrar de novo. E depois vem o Comte e ele cria uma ideologia, ele faz o seguinte, ele fala: pô, meu, esse papo de iluminismo aí não é ruim não, hein? Só que, poxa, a gente não pode deixar as pessoas sem religião, as pessoas gostam de religião, né? Então ele defendia uma ideologia que só trabalhava com a razão, com a ciência, e criou uma espécie de religião que se chama religião da humanidade. É bem ridículo isso, mas é coisa de louco, mas vale citar. E é uma religião que defende alguns valores éticos e morais, mas sem nenhuma função de elevação interior, espiritual, né? Não é nada para elevar sua alma, e sim apenas com finalidades meramente materiais. Então eles defendem a honra, defendem a coragem, defendem um monte de coisa, a ética, né? Entenderam da onde que vem esse papo dos isentões de hoje em dia e que acaba pegando muita gente na direita? Vem daí, vem do positivismo, né? O positivismo ele está presente na nossa história, ele chega no Brasil um pouco antes da República, ele acaba influenciando muito os revolucionários que derrubam a monarquia, e a gente tem basicamente uma república com muita influência positivista. A nossa bandeira é totalmente positivista, a ordem e progresso era o lema do positivismo, né? Na verdade o lema era o amor por, se eu não me engano era isso, o amor por princípio, a ordem por meio, o progresso por fim, mas como isso era muito grande para caber na bandeira, né? Eles abreviaram para ordem e progresso, mas é basicamente uma bandeira positivista. Eles redesenharam toda a nossa história, e a gente desde então virou o país do futuro, porque o positivismo ignora o passado, ignora tudo que não for ciência, tudo que não for técnico. Isso é meio absurdo, isso é uma ideologia revolucionária. Só que isso já está no Brasil há tanto tempo que isso já se incorporou à nossa cultura de tal modo que hoje as pessoas que falam em nome da boa gestão, em nome da ética, em nome da administração eficiente, o caramba, elas acham que não são ideológicas. Então essa galera aí que emerge basicamente da classe média alta brasileira, que vive
bradando aí aos quatro ventos sobre eficiência, gestão e tal, eles estão defendendo uma ideologia positivista. Claro que no Brasil o positivismo ele vai tomar várias formas, né? Ele vai se misturar com algumas características brasileiras e não vai mais ser um positivismo puro, mas ele tem toda uma história no Brasil. Ele passa pelo Júlio de Castilhos lá no Rio Grande do Sul, que vai ser mais ou menos ali o pai político do Borges de Medeiros, que vai ser o pai político do Getúlio Vargas. Então veja, essa influência positivista vem forte na nossa república, e o nosso regime militar teve uma influência enorme também do positivismo. Qual que é o problema disso? O problema é que quando você ignora as relações humanas do jogo, você ignora os costumes e tenta fazer tudo pela ciência, pela técnica, você mata a política. E a política, eu já falei aqui, é o que a gente inventou para não sair na porrada toda hora, né? Só que num ambiente militar, eu até entendo que o positivismo funciona muito bem. Eu já fui militar também, eu sei como é que é. Da porta do quartel para dentro, esse papo de disciplina, de ordem e progresso, é ótimo, né? Até nem imagino como que o exército funcionaria sem isso. O problema é achar que você vai gerir um país inteiro sem fazer política. Política é a arte da convivência, é o que a gente inventa para não sair na porrada. Então lá no regime militar, quando vem essa onda que eles matam a política, o que sobra disso? Bom, quem se submete a não fazer política é o pessoal mais à direita. É a direita que morre, a direita ideológica é que vai morrer no regime militar, né? E o que sobra do regime militar? Sobra a esquerda de um lado e sobra a direita fisiológica de outro, aquela direita à la Paulo Maluf, né? Que não orgulha ninguém, e é uma direita que acabou dando um monte de argumentos para a esquerda combater a direita, né? Então o Paulo Maluf e outras pessoas desse tipo aí são uma direita fisiológica, não estão ali por ideologia nenhuma, tanto que quando o PT assume o poder, eles se juntam com o PT e não estão nem aí, tá? Então, enfim, a política é necessária, né? A política é uma arte de convivência e ela precisa partir dos costumes. Se você é conservador, você vai pensar nos costumes, vai pensar na cultura. Então você precisa votar em alguém que defenda os mesmos valores que você, alguém que defenda como um leão os mesmos valores que você. Não adianta votar em alguém que é um especialista em gestão pública, igual essa turma aí de Partido Novo, fazem processo seletivo. É positivismo aquilo dali, processo seletivo, aprovado, teste, o cara passa por um monte de filtros ali para ver se ele está capacitado à gestão pública. Tá, o que adianta? Ele chega lá e vai defender a agenda da ONU, porque ele não entende nada de costumes, não tem uma cultura, né? Ele é preso na questão técnica. É um bichinho diplomado. É isso que acontece com o ser humano quando ele não tem cultura, né? Enfim, então a primeira dica é essa, tá? Foi a mais longa, as outras prometo que vão ser mais curtinhas. É que esse papo de positivismo me incomoda muito, porque ele acabou ocupando o lugar da direita no Brasil, e até hoje muita gente cai nessa porcaria de ficar achando que tudo se resolve com técnica, com gestão, e quem tem que entender de gestão é funcionário público concursado e tá mais que bom, tá? Quem é político tem que defender os mesmos valores morais e religiosos que você, mesmo que seja para manter o Estado laico. Não sou a favor de Estado confessional, mas até no Estado laico o político tem que defender o valor religioso da população, né? E não o valor que é contrário à população, como esse bando de abortista que tem por aí. Bom, a dica número 2 é o seguinte: verifique as ligações do seu candidato, verifique as ligações dele. Por causa do sistema partidário brasileiro, todo candidato todo político tem uma ligação, uma filiação política a algum deputado, tá? E o que a gente viu agora nesse ano de 2019? Várias pessoas que surfaram a onda Bolsonaro em 2018, né, pularam do barco durante 2019. Eles apostaram no naufrágio do Bolsobarco, né? E então, assim, claro que essa dica também serve para geral, para qualquer corrente política, mas em especial para quem festejou a eleição. Olha que bancada de direita que nós temos, mais de 50 deputados, né? Quem festejou isso e acabou vendo um show de trairagem, né? Um show de desorganização, de desarticulação, e acabou tendo que ver o presidente moderando pra caramba o tom dele para conseguir aprovar as pautas no legislativo, né? Ele teve que moderar o tom com o legislativo e com o judiciário para conseguir governar. E esses mesmos caras que pularam do barco e enfraqueceram a base do presidente são os mesmos que acusam o presidente de estar moderando o tom. Ah, tá vendo lá? O Bolsonaro não é mais o mesmo, ele tá moderando o tom. Pô, o cara modera o tom porque ele não tem a base dentro da Câmara para ajudá-lo, pô. Não é meio simples isso? Mas esses que pularam do barco,
tá? E que você, se você não quiser fortalecer esses deputados, de repente você votou em algum deles e está arrependido, o que acontece? Não basta você não votar mais nesse sujeito, você tem que votar, você tem que não votar naqueles vereadores e prefeitos que vão ser a base eleitoral desse deputado em 2022, tá? Então, para esses deputados, o que resta a eles agora? Surfaram a onda do Bolsonaro, pularam fora, né? Estão apostando no naufrágio. O que resta a eles agora é investir no fisiologismo partidário. O que é o fisiologismo partidário? É a regra interna do jogo partidário, do jogo político partidário, que vai fazer com que esses deputados que dominam esse procedimento fisiológico e que dominam o fisiologismo partidário, eles dominam a influência sobre os diretórios municipais. Então, eles é que serão as principais influências na composição da chapa de vereador e de prefeito, e também dos apoios que um partido vai dar a outro numa determinada situação. Então, como são eles que definem isso, é óbvio que eles vão definir isso de modo a colocar dentro das chapas, ou a formar as chapas, de modo a eleger somente ou principalmente aquelas pessoas que estão comprometidas com eles, aqueles que serão cabos eleitorais deles em 2022. Então você precisa descobrir a ligação do cara que vier te pedir voto. Por quê? Bom, porque muitos desses aí sabem que determinados deputados não têm mais apoio popular, perderam apoio popular dentro de quem ainda gosta do Bolsonaro. Então, o que eles vão fazer para pegar o voto ainda do bolsonarista? Vai omitir o nome do padrinho político, vai omitir. Então você vai ter que fazer um esforço extra, né? Bem ali na manhã, para descobrir a ligação do cara que te pede voto. E claro, a bem da verdade, muitos candidatos são feitos de trouxa, né? E nem sabem qual é a ligação verdadeira, eles nem sabem para quem estão trabalhando. Isso é uma verdade também. Porque como é que funciona? Um deputado às vezes vai lá, pega ali, escolhe um assessor, um agente, e esse agente vai cooptar candidatos para uma determinada chapa. Porque o que acontece? Vamos supor que eu sou um deputado. O que eu faço? Pô, preciso eleger alguém naquela cidade X. Eu vou escolher um candidato forte, que é o candidato que eu vou botar minha mão ali, que eu vou apadrinhar ele, vou botar dinheiro na campanha dele e tal. E só que dificilmente um vereador se elege com os votos dele sozinho, né? Ele precisa formar aquele quociente eleitoral. Então ele vai procurar depois várias pessoas para compor a chapa, mas pessoas com um potencial menor de voto. E aí essas pessoas são chamados rabos de chapa. Esses rabos de chapa são meio perdidos por aí, por isso que às vezes você vê aquele seu tio, aquele vizinho, aquela pessoa que você, pô, do nada, esse cara aí virou candidato a vereador, que porra que é essa, né? É justamente porque ele foi cooptado ali, alguém chegou lá e elogiou ele, falou, pô, você é tão famoso lá na tua empresa, né? Você é um professor tão querido lá na sua escola, e chaveca as pessoas se deixam levar pelo ego, se transformam em candidatas e vão acabar entrando para uma chapa na maior sinceridade, mas vão levar votos para uma chapa que vai eleger um outro cara já previamente escolhido, tudo arquitetado, bonitinho, por esses caciques partidários, por essas pessoas que dominam o fisiologismo partidário. Esse é um assunto, inclusive, que muitos deputados da direita aí, deputados que eu admiro e tudo, marcaram bobeira de não se empenharem em entender pelo menos o fisiologismo partidário, porque quando eles abrem mão disso, o que acontece? Eles deixam o campo aberto para aqueles que vão, né, dar a punhalada pelas costas, caramba. Então assim, não importa que você não gosta do fisiologismo, você tem que entender do fisiologismo e você precisa lutar nesse campo de batalha, tá? Senão você vai ficar o quê? Vai perder o jogo só porque você não concordou com a regra? Pô, não faz sentido, tá? Enfim, então tentem descobrir as ligações dos candidatos. E para finalizar aqui, para o vídeo não ficar muito longo, se você for ajudar algum candidato, ajuda sem querer nada em troca. E se você for um candidato, procura pessoas que não vão ficar fazendo fila na sua porta pedindo emprego, porque isso aí destrói um vereador, um cara que está começando a liderança política. Ele tá cheio de gente batendo na porta dele pedindo favor, porque ele vai pedir favor para quem? Ele vai ter que bater na porta do prefeito, para o prefeito arregar os favores, e o prefeito vai pedir o que em troca? Que esse vereador, né, não fiscalize o trabalho do prefeito direito, que aprove todas as pautas do prefeito, e aí você inutiliza o vereador. Então assim, não peça nada em troca para o seu candidato, e se você é candidato, não prometa nada que você não possa cumprir, senão você fica comprometido, e caso você se eleja, né, a chance de se eleger é muito reduzida, porque são muitos candidatos, e a maioria já vem nessa armação que eu expliquei. Mas enfim, caso o sujeito se eleja, caso você se eleja, você vai estar cheio de compromisso, de pessoas que não vai conseguir cumprir, ou que se for cumprir vai se vender, né? Ou então vai ficar ainda por cima sendo chamado de traidor pelos seus amigos, tá?
Pessoal, tá aí as 3 dicas. Se eu lembrar de outras depois eu falo. Um forte abraço, fiquem com Deus. Valeu!